A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Boa noite a todos, amados, que a graça do Senhor seja transbordante. Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, em primeiro lugar, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, e lava-nos com o Teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Toma teu lugar de honra na nossa casa, na nossa sala, no nosso coração, na nossa família, Senhor. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos para sitiar e guardar nossas casas, os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, espalhado pelos 4 cantos deste planeta, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abre, tira, Senhor, os tampões dos nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito quer falar aos nossos corações, à nossa alma e ao nosso espírito, em nome de Jesus. Deus amado, eu peço, dá ordens aos teus arcanjos da hierarquia de Miguel para sitiar e guardar as nossas casas, vizinhos, bairro, cidade, estado, toda a nação brasileira, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, todas as ilhas da Oceania, Senhor, a África, a Ásia, a Europa, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar os pedidos de oração dos meus irmãos, Senhor. Todos os pedidos de orações, os pedidos, o clamor do coração da tua noiva, Senhor. As angústias que a tua noiva tem passado por estes tempos, Senhor. Ah, Senhor, Tu é o nosso óleo de alegria, Tu é o bálsamo de Gileade. Senhor, tira toda a labirintite, Senhor, dos teus filhos. Senhor, que a tua noiva ande reta, olhando sempre para a frente e para o alto. Para a frente e para o alto. Que a tua noiva não tire os seus olhos do Senhor e siga as orientações do amigo do noivo, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, tua palavra diz que passam os céus, passam a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir. Vamos repetir? Passam os céus, passam a terra, mas as palavras do nosso Deus não passarão, elas irão se cumprir na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, semana passada nós estávamos aqui com os nossos amados irmãos lá que vieram de Portugal. Obrigada. E foi, como se diz, eles chegaram na sexta-feira pela manhã e foram embora já no sábado à tarde, né? Mas a impressão que nós tínhamos é como se nós tivéssemos passado um retiro junto. Foi algo muito extraordinário aquilo que o Senhor fez, né? Eu sempre lembro da palavra que Deus deu ao pastor João Carlos Marques. Muitas vezes, sentado nessa mesma cadeira, ele disse: todo aquele que vier neste lugar com a mente e coração aberto não voltarão de mãos vazias. Glória a Deus, queridos. E todos voltaram cheios e transbordantes
dos dons espirituais, da obra que o Senhor tem, que é coisa grande e tremenda. Então, amados, aí você vai dizer assim, mas eu não consigo, como é que eu vou ir na tua casa? Mas não existe no reino do Espírito separação de cidades, nações, não. Eu estou aqui e eu estou aí. O mesmo Espírito Santo de Deus que está aqui, Jesus que está aqui, ele está aí também. Então, o que falta? Convidá-lo para tomar o seu lugar de honra na sua casa, na sua sala, no seu quarto, né, na sua cozinha, onde você estiver assistindo, né, fazendo parte desse grupo, né? Porque, amados, você é uma pedrinha, nós somos pedrinhas, somos pedras vivas do altar do Senhor. Muitos querem fugir disso. Não fuja, amados. Não fuja, glória a Deus. Que quanto mais fogo o Senhor derrama, mais purificados nós ficamos, amados. Quanto mais unção o Senhor derrama, mais entendimento, sabedoria nós passamos a ter, amados. Porque Deus não é Deus de miséria. Deus é Deus de abundâncias de bênçãos. Amém? E eu sempre disse, tudo que eu via lá que dizia eu quero, Senhor, eu quero, eu creio, eu quero, usa-me, Senhor. Não precisa nem me mostrar que está me usando, nem importa. O importante é o quê? É que através das nossas vidas, o Evangelho de Cristo, o poder do Evangelho de Cristo alcance a muitos. Amém? Glória a Deus. Então, eu tenho muita coisa para falar. Eu acho que não vai dar para falar tudo hoje. Mas então estejam orando, amados, porque no carnaval nós vamos fazer um retiro, vamos dizer assim, online. Eu só depois eu vou comunicar se vai ser à noite, todas as noites, ou vai ser alguns dias durante o dia, tá? E vamos passar aquilo que o Senhor tem nos ministrado aos nossos corações, né? E aquilo que é urgente ao Espírito de Deus. Amados, às vezes a gente tem muitas coisas para contar, mas o que o Senhor quer falar é mais urgente do que os meus pensamentos, do que aquilo que eu gostaria de contar. Então, que cale-se, como dizia o pastor João Carlos, que cale-se eu e fale o Espírito Santo de Deus através da minha boca, através das nossas vidas, da minha vida, da tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Porque eu poderia contar muitas histórias aqui, mas que seja o querer do Senhor, que seja aquilo que venha a ser vivo. Que é vivo é a vontade absoluta do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero mostrar algo para vocês. Eu não sei se tu consegue. Assim? Viram bem, queridos? Isso aqui, se alguém sabe o que é isso aqui? Olha, para saber, eu acho que tem que ser biólogo, porque eu também não sabia. É muito interessante isso aqui, amados. Depois eu vou contar o que é isso aqui, tá? Enquanto isso, vamos ver se alguém sabe. Glória a Deus. Amados, às vezes a gente se sente constrangido quando o Espírito Santo de Deus fala com a gente, nos elogia, né? Eu lembro que o vovô dizia assim, o pastor João dizia, o Espírito Santo te dá um elogio pro irmão, para a irmã, mas lá no fundo a pessoa que está recebendo elogio sabe, meu Deus, eu tenho que correr, eu tenho que consertar isso, eu tenho que consertar aquilo, não é verdade?
Nem sempre, mas às vezes, né, a gente sabe disso. E é interessante que Deus nos traz à memória aquilo que nos traz esperança, né? Ele traz a lembrança das profecias, das promessas que Ele fez para nós quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós como se diz, dobramos os nossos joelhos e confessamos o quão pecador nós éramos e convidamos Jesus para entrar na nossa vida, não é verdade? E olha que a nossa vida era trevas puras, imundície, lamaçal de lodo, né? Como diz a palavra. Mas onde a luz chega, as trevas têm que sair. Não é se elas querem, talvez não. E amados, às vezes a gente pisa na casca da banana e fica lá remoendo, né? Pisou, caiu, levanta. Tá no chão, clama por Jesus. Lembra-te da cruz. Corre para a cruz. Jesus, pequei contra ti. Perdoa-me, Senhor. Apaga a minha transgressão com o teu sangue. Amém? E às vezes, amados, normalmente a gente fica ouvindo o inimigo. O inimigo incita a fazer a coisa errada e depois ele te acusa dos telhados. E começa, mas de novo? Tu já vai pedir perdão de novo? Mas quantas vezes tu já está repetindo isso? E acho que tu já não tem mais jeito. Mas lembre-se que o Senhor, que a promessa de Deus, a palavra de Deus, não é a palavra de homem. A obra da cruz perfeita e imutável. Não há o que tu possa fazer de errado que vai cancelar a obra da cruz. Não vai, não. Agora, talvez muitos possam perder a salvação, possam ter seus nomes riscados do livro da vida por iniquidades, por um monte de coisa. Então, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse final de semana foi algo muito tremendo. Pareciam nós, quando estávamos com o pastor João Carlos, quando nós íamos para os retiros, ele sempre levantava às 6 da manhã. Então, o primeiro que levantava já ia reto, ou se disputava as mesas, né? Ele sempre acordava cedo, então, normalmente antes do café. Então, a gente sentava onde estava e ficava ali. Aí não precisa nem perguntar nada. Era muito tremendo que as nossas dúvidas que a gente tinha, o Espírito Santo tocava no coração do pastor e ele começava a contar e a explicar. E era algo extraordinário. Extraordinário, amados. E a gente cada vez tinha mais fome e mais sede, né? Vocês estão vendo esse caderninho aqui? Hoje eu achei esse caderno. Achei não, eles estão todos no mesmo lugar, né? Só que de vez em quando a gente pega um, lê, depois pega outro. Então aqui tem desde 2010, 2011, 12, 13, pelo que eu li aqui. Todas as vezes que o pastor João Carlos vinha para o Rio Grande do Sul, aonde ele ia, nós íamos, né? Então, tem muita escrita, muita escrita, muita escrita. Hoje à tarde eu comecei a ler algumas coisas e pensei, meu Deus, que tremendo, que tremendo. Não é nenhuma grande novidade que você já não saiba, mas é muito bom, sabe o quê? Trazer a memória, sabe? Não esquecer, porque o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para nós esquecermos a promessa que o Senhor te deu, aquilo que Ele te falou. Ele faz de tudo para a gente esquecer. Mas lembra-te, como é que é? Lembra que o nosso acusador já foi julgado, já foi condenado. E a gente tem que lembrar ele do futuro dele, que é o lago de fogo, que arde como enxofre e nunca se apagará. Amém, amados? Mas o nosso futuro é de eternidade a eternidade, junto ao nosso Senhor, na Nova Jerusalém, até o dia que estivermos lá, quando o sistema solar foi enrolado e jogado e implodido, né? Nós vamos estar lá numa nova terra, novos céus, nova terra. Amém? Glória a Deus, queridos. Hoje o Senhor estava me lembrando, ninguém acertou o que escreveu. Queridos, isso aqui é o menor pepino
pepino do mundo. Nossa, isso aqui é pepino? É. Extremamente pequenininho. Eu aprendi outro dia com a bióloga. E aí eu descobri que tinha aqui em casa também. Amados, esse negocinho aqui tão pequenininho, quando a gente vai comer ele, parece que a gente comeu, ele é extremamente concentrado, o gosto de pepino. Parece que a gente comeu um daqueles pepinos japonês grandão lá, assim, e é desse tamanho. Muitas vezes, queridos, nós nos sentimos menos que esse pepino aqui. Não é verdade? Quantas são as vezes que você está se sentindo assim opresso, assim angustiado, né? Ai, meu Deus, eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo e não faço. E aí vai, né? É, exatamente. O que eu gostaria de fazer eu não faço, e o que eu não queria fazer eu faço, né? Mas, amados, este pepininho aqui tem uma essência concentrada de pepino. Eu dei para a Michelle ontem experimentar, ela ficou impressionada, né? É muito tremendo. Isso aqui é uma fruta, um fruto, né? Punks, mas é uma delícia. Quem muitas vezes tem se sentido menor que esse pepininho aqui. Mas é importante que nós diminuamos, cada vez mais ficamos bem pequenininhos, para o Senhor em nós crescer. Amém? E a essência que tu tens, que eu tenho, que nós temos, tem que ser a essência do Espírito Santo de Deus. Não existe transformação numa família, numa vida, sem a unção do Espírito Santo de Deus, sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Porque, queridos, quando nós viemos para Jesus, nós conhecemos Jesus, nós começamos a andar com Jesus, foi o Espírito Santo que nos ensinou todas as coisas. Ninguém precisou dizer, olha, tu não pode mais fazer isso porque isso é pecado, olha isso. Não. A consciência do pecado, ela vem. Porque a fagulha do Espírito Santo que vem habitar em nós, faz tudo isso, amados. E à medida que nós vamos andando, nós vamos crescendo em sabedoria, crescendo na graça do Senhor, o Espírito Santo vai derramando e vai nos ensinando. Amém, amados? Mas tem uma outra coisa que tem impedido esse transbordar. É o sentimento de inferioridade, mas ninguém me ama. E será que é mesmo? Será que foi Jesus mesmo? Será que é verdade isso? Não duvide, amados. Não duvide. Ora lá no seu pensamento, Senhor, se tudo isso que eu estou entendendo é teu mesmo. Eu já contei essa história muitas vezes, que o Senhor estava falando algo ao meu coração, me ensinando, me esclarecendo coisas, e eu estava ficando assustada. Eu pensava, meu Deus. E eu lembro que eu estava cuidando de um paciente praticamente moribundo, né? E eu pensei, Senhor, se isso tudo é teu, que está vindo do meu entendimento, traz de volta à vida essa criança. E sem sequelas. Porque seria algo impossível. E pronto. Passou muito tempo. Acho que até férias eu tirei. Quando eu volto, aquela criança foi milagrosamente curada, restaurada, voltou à vida. E até hoje, eu me lembro disso, eu me arrepio de cima a baixo. É como se eu tivesse levado um choque assim, sobrenatural, assim, de cima a baixo, quando eu disse, o que essa criança está fazendo aqui? Aqui é lugar de uma UTI? E aí perguntaram, você não está reconhecendo essa criança? Eu, não. Essa criança é o Lázaro. Eu, Lázaro. Senhor. Então tudo aquilo que eu estava é o Senhor mesmo. Misericórdia. Misericórdia. Porque eram coisas profundas e assustadoras. Para mim era assustador. Mas glória a Deus, queridos. Então, não menospreze o chamado que o Senhor te deu.
Não menosprezes as coisas que o Senhor tem falado para ti, para a noiva, amados, para a noiva. Muitos estão, ainda conversávamos com o irmão Paulo lá de Portugal, o pastor Carlos Francisco. Muitos pensam que este último e grande avivamento vai ser como foi em outras épocas passadas. Ele vai ser extraordinário, mas é para a noiva. Para a noiva. Lembro das 10 virgens, das 5 que tinham óleo de reserva e as outras 5 que não tinham? Então, queridos, agora é a hora de ir às compras, de ir buscar o óleo de reserva. Não é amanhã, não é semana que vem, não é daqui a 10 anos, não é quando teu esposo se converter, não é quando teu pai se converter, tua mãe, tua esposa, teus filhos, é agora. Agora, não é amanhã, é hoje. Comece agora, comece hoje. Horasti larastori barrelamas. Oramanderi histi alarastori aderiman. O Senhor tem falado aos 4 cantos. Amados, nós temos irmãos em Portugal, na Bélgica, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na Alemanha, na África, em Moçambique, em outros lugares, nas Ilhas Canárias, que eu estou lembrando agora, na Austrália. Amados, são brasileiros que estão espalhados nos 4 cantos do planeta e muitos outros. E eu quero dizer o seguinte: o Senhor está falando com cada um de vocês que estão nesses países. O Senhor quer te usar, amados. Não é amanhã, não é depois, é imediatamente. Então, comece a se comportar como noiva. Como noiva. Aí você vai dizer, tá, mas o que é ser noiva? Eu sou um homem, mas se você não for noiva, você não vai subir. Homens precisam se comportar como a noiva. E é muito interessante que a gente pode olhar o que uma noiva faz. Uma noiva não sai casando assim, vou casar daqui a 2 minutos. Existe o tempo de como é que a gente chama de... como é que a gente fala, né? Sim, mas quando os noivos, antes de ser noivo, como é que fazem? Corte. Existe o tempo da corte. O que é o tempo da corte? É o tempo de se limpando, clareando as coisas, vendo as dúvidas, vendo os sonhos, porque um quer ter 10 filhos, 8 não quer ter nenhum filho. Como é que fica essa situação? Não é 8 nem 80, né? Tem que ser a média. Tem que ser como se diz, o meio. Tem que ser o equilíbrio. Não pode ser nem para lá nem para cá. Amém? Então, este tempo é o tempo, amados. Este tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo de começarmos a nos preparar como noiva. Porque o Senhor, Ele já nos preparou, desde não sei quantos anos, quantos dias, quantos meses, né? Séculos, já o Senhor disse toda a sua proposta. Tudo o que Ele tem para cada um de nós. Né? Para o mundo inteiro, para até aqueles que não querem nada com Ele, a proposta é para todo ser vivo, todo homem, toda mulher, todo aquele que nasceu nesse mundo. O Senhor já apresentou o seu projeto, já apresentou que é um projeto de excelência, amados, de excelência. Não é coisa ruim, não é coisa pouca, não. São coisas que nós jamais vamos conseguir merecer nada, porque é pela graça de Deus que fomos salvos, pela graça de Deus que somos curados, sarados, libertos. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, e eu fiquei pensando, nossa, eu pedi uma palavra para o Senhor, então vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías.
Isaías 62, versículo 5. Diz assim: porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ô, gente, vamos ler de novo? Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Amados, como é que é uma noiva, amados? Vamos pensar assim. Você que teve uma irmã que se casou, teve um irmão, um filho, uma filha. Oi? A própria pessoa, né? Você lembra? Quando o noivo, até no sábado estávamos rindo, né? O pastor Carlos ainda disse que ele começava a trabalhar e não via a hora de terminar o trabalho para ir ver a sua namorada, a sua noiva, né? Ele fazia de tudo, pegava 2, 3 ônibus para encontrar a noiva. Então significa, amados, que Deus, que Jesus anseia pelo encontro com a noiva. Jesus anseia para que cada um de nós, amados, para que você se torne noiva. Não pertencente da igreja X, Y, Z. Noiva. Você é o quê? Noiva. Amém? Então, nós temos que mudar a nossa postura de servos para ter a postura de filhos de Deus, amigos de Jesus e noiva do Senhor. Então, amados, vão pensando muito sobre isso. Pede para o Senhor: Senhor, eu preciso me olhar no teu espelho. Qual é o espelho que nós temos, amados? É Jesus. É os olhos de Jesus. Que você possa se enxergar para ver como que você está. Tipo um raio-x, como é que a gente chama? Uma tomografia, uma ressonância sobrenatural, para ver como é que está. Qual é o prognóstico, qual é o diagnóstico da tua vida, hoje, queridos. Qual que é? É muito interessante. Não adianta, não tem como ser noiva com as velhas práticas, com as velhas críticas, com as velhas estratégias. A palavra não seria essa, né? Mas o Senhor tem unção nova todos os dias. O Senhor nos renova. E outra coisa, queridos, muitas vezes as noivas têm se perdido porque estão com fome e sede, não da presença do noivo, das coisas do mundo. Vamos prestar atenção nisso. O que tem me impedido a cada dia de ser noiva? Orar mais? Tenho orado menos? Tenho jejuado nunca? Tenho lido a palavra uma vez por semana quando eu participo dos cultos? O quê? Falar palavrão? Ai, mano, por favor. Falar, como se diz, chocarrices? O que os meus olhos têm olhado? O que a minha boca tem falado? O que eu tenho me alimentado? Amados, e vou dizer uma coisa para vocês: não é só sobrenaturalmente, é naturalmente também. Porque se nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, significa que eu tenho que ter o quê? Zelo pelo corpo, pelo templo do Espírito Santo de Deus. Eu não posso me alimentar de um monte de porcarias, porque eu tenho que zelar pelo templo do Espírito Santo de Deus. Porque senão, vamos dizer assim, que se eu for uma pessoa que toma refrigerante no lugar de água, como salsicha, nunca como verdura, sei lá eu o que mais de porcaria.
salgadinhos, um monte de bobagem, né? Coisas que não, de alimentos que saem das fábricas, né? Em vez de alimento vivo. Isso, amados, isso é um ingrediente, porque daí nós guardamos, nós zelamos pela saúde do nosso corpo, templo do Espírito Santo, zelamos pela nossa saúde mental, zelamos pelo nosso coração, né? Não, vamos estar, o nosso corpo, templo do Espírito Santo, vai estar mais resistente a doenças, não é verdade? Queria aqui dar como se diz, um pitaco aqui. Na sexta passada, enquanto nós estávamos orando, o irmão Paulo estava orando, Deus mostrou para ele que havia uma pessoa que estava assistindo. Ela tinha os cabelos claros, encaracolados, e ela estava deprimida. E hoje, uma dessas pessoas, que eu creio que podem ser mais, ela me mandou a mensagem, que ela estava exatamente assim. Ela estava sentindo uma angústia, como é que ela disse, um peso, uma angústia na alma, assim, uma coisa muito ruim. E ela fazendo um monte de coisa, se preocupando com um monte de coisas, né? Com seu pai, que estava enfermo, e as preocupações do dia a dia, e ela estava muito angustiada. E aí lá pelas tantas ela estava fazendo um monte de coisa e ela estava ouvindo. Aí daqui a pouco veio assim, nossa, eu tenho que parar, eu tenho que sentar e ouvir parada. E aí ela foi fazer isso, e foi na hora que o Senhor disse, né? Mostrou para o irmão Paulo que havia uma pessoa assim. E ali ela se deu conta e começou a orar ao Senhor e foi renovada pelo poder do Espírito Santo. Mas, amados, a tristeza na alma, o inimigo faz de tudo para nos entristecer. Porque quando a gente se entristece, a gente faz, ó. Amados, a tristeza não pode ficar mais do que um minutinho. Esse sentimento de tristeza, essa coisa que fica... Não, tu sentiu o negócio, tá bom, Senhor, perdão, me perdoa, se eu falhei, se eu fiz errado, que eu estou colhendo isso, mas, Senhor, dá o troco para o meu inimigo, derrama do teu óleo de alegria, um óleo fresco, e comece a declarar as promessas de Deus para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, que isso, amados, dissipa o inimigo. Tu começa a sentir alguma coisa, diz, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, só o Senhor é Deus. Horabakelai esteri balaramas, horimanteri halarastori andarimas, oramai de helastori adirila ramastori andarais. Perdoa-nos, Senhor, porque queremos andar muitas vezes sozinhos, quando tu deixaste o amigo do noivo para nos para conduzir a noiva por uma estrada limpa, desviando dos obstáculos, não entrando em porta que o Senhor não mandou, fechando todas as portas de iniquidades, as portas de distração, as portas de engano. Oh, Senhor, derrama da porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor, para realizarmos, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, Senhor. Dá, Senhor, o entendimento, o discernimento e a revelação da tua palavra, Senhor. Batiza com todos os dons espirituais necessários para a tua noiva neste tempo, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, dá, Senhor, os dons de interpretação de línguas, de fé, de cura, de sinais, de prodígios, de maravilhas, Senhor, e de tantas outras mais, Senhor. Porque a tua palavra diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dará ordens a este monte, troque de lado, e ele vai trocar. Oh, laramaesti, horastili barlastoria laramas, oramantiri relasturia rebachel laramas.
Por que você foi cheio do Espírito Santo? Por que você foi... o Senhor te deu dons, amados. É para você repartir, dividir, alcançar. Porque a fonte que deu é inesgotável. Quanto mais tu dá, mais tu recebe. E ela vai transbordando. Essa unção vai transbordando e vai alcançando. Rora larabasturia laramasti anderej. Rora kelabahlastia laramasturi andaramas. Roramasti hilarabasturi anderemas. Lição de casa, como dizia o pastor João Carlos. Isaías 62. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, pelo Miguel, dá ordens aos teus arcanjos e anjos e vai até a UTI onde ele estiver, Senhor. Em nome de Jesus, amarramos o espírito de morte, todo espírito de enfermidade e transtorno, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a apneia, eu repreendo em nome de Jesus toda enterocolite necrosante em nome de Jesus. Oh, Senhor, passa teu fogo na pleura, nos brônquios, nos bronquíolos, nos alvéolos, Senhor, que seja o seu pulmão totalmente, Senhor, restaurado. Toda infecção, inflamação respiratória, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, coloca todo no seu sangue, todo o sangue necessário, que a sua medula produza sangue e excelência, Senhor. Em nome de Jesus, faz uma transfusão de sangue, Senhor. Em nome de Jesus, que a bioquímica do seu sangue seja totalmente restaurado. Sopra o sopro de vida do teu Santo Espírito nas suas narinas. Senhor, o Miguel é teu, Senhor. Nós já o consagramos a ti, Senhor, desde o ventre materno, Senhor. Antes de saber dos seus pais saberem que tu já tinha os abençoado, o Senhor já tinha consagrado eles, Senhor. Horabala estilaramastori anderimas. Horacanteri halarabasturi ederilerimas. Horamasti hilaramasturi andaramas. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Designe anjos pediatras, neonatologistas, enfermeiros, médicos, enfermeiros, técnicos dos teus arcanjos e anjos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor também cure dentro dos ventres das mamães todos os bebês que estão com algum diagnóstico de malformação genética, malformação cardíaca, seja o que for, onfalocele, seja lá o que for, sejam curados, sejam restaurados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Estenda sua mão direita assim, amados. E a esquerda. Eu vou orar. Senhor, unge as nossas mãos direitas agora, Senhor. Unge, nós colocamos no alto da nossa testa, Senhor. Em nome de Jesus. Horamasti hilarai ostori adia laramai. Horaste rebe alaramasti andarai. Horiasti libarlachal laramastori enderimas. Em nome de Jesus, Senhor. Que a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente sejam ligados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor,
Unge as nossas mãos esquerdas agora, Senhor. E nós colocamos o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, faz uma transfusão, Senhor, do teu sangue precioso nas veias dos teus filhos e sejam todos radicalmente curados. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Alegre-se no Senhor, declare a verdade do Senhor, louve ao Senhor, porque, amados, quanto mais você louva, mais você agradece, mais você é cheio do Espírito de Deus, a unção de cura, a graça, a misericórdia do Senhor vem sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Então, lição de casa, tá? Nós vamos ler aqui, mas você vai depois ruminar essa semana em Isaías 62. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. Oh, glória! E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efzibá e a tua terra Beulá. Por quê? O Senhor se agrada de ti e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todos os dias e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o colherem se beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, os remidos do Senhor. E tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. Oh, glória! Aleluia! Torabalastili marlastoriante. Remantiri halarastorial ramasti anderimas. É preciso. Pai, em nome de Jesus, passa, Senhor, o teu fogo santo, o teu sangue, Jesus, no estômago, no baço, no fígado, no pâncreas, em todo o intestino do Miguel, Senhor, em nome de Jesus. Isto, infelizmente, tem sido uma constância de irem aumentando demais as dietas dos prematuros. E é muito comum acontecer isso das alças intestinais ficar com abdômen globoso e às vezes dá uma infecção, porque o intestino deles é muito novinho, eles ainda não estavam prontos, eles estariam prontos de preferência para receber só o leite materno.
E às vezes alguns hospitais ministram para os recém-nascidos prematuros leite materno de doação, quando as mães não têm o suficiente. Por quê? Porque o leite materno, amados, não tem o melhor leite químico, jamais chegará, nunca é igual, jamais será igual ao leite materno, pela sua importância, pelos anticorpos, por tudo. Quando a mãe consegue amamentar, é como se estivesse fazendo uma vacina na criança, ela começa a se fortalecer. Em nome de Jesus. Amém, amados? Nós já agradecemos pelo, como se diz, pelo milagre do Senhor, pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, eu gostaria de que você anotasse aí. Como é que você está? Como é que está o teu visual? O que o noivo enxerga? A primeira coisa quando ele olha para a noiva, quando ela bota o pé lá na igreja ou no salão, onde for, ele vê o quê? O visual. Vê as vestes da noiva. Eu nunca vi até hoje uma noiva indo se casar com os vestidos rasgados, remendado, sujo, manchado. Vocês já viram alguém assim? Mas vou dizer que muitos têm estado com as vestes assim, amados. Elas até eram brancas quando vieram para o Senhor. Quando você se converteu, você se apaixonou por Jesus, você tinha as vestes limpas, brancas, lindas. O que aconteceu que hoje o seu vestido está rasgado, remendado, descosturados, manchados, sujos? Então, amados, este tempo é um tempo de se olhar no espelho de Jesus e começar a tirar tudo aquilo que é velho e perdoar aqueles que muitos, nós estávamos até comentando que a gente, quando veio para Jesus, as pessoas diziam assim: isso aí passa. Eu pensava assim, que não vai passar nada, Senhor, não ouve, não deixa passar, eu não quero que passe. Não é verdade? Quem já não ouviu isso? Você está orando e jejuando? Isso aí é novo convertido, como se fosse um perigo, né? Que nós nunca venhamos deixar de sermos apaixonados, termos o primeiro amor. O primeiro amor, amados, você não esquece. Então, que não esqueça do primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu. Lembra quem foi, o que fizeram para que você tenha caído, rasgado o vestido, né, se machucado, ficado com raiva, né? Raiva. Então, amados, cuidem. Então, o noivo olha, a primeira coisa, a noiva. Linda, branca, bonita, os vestidos são bordados, aquelas coisas lindas, né? E depois ele olha para o quê? Os olhos. Amados, vestes limpas, brancas. Se as suas não estão, o sangue de Jesus as transforma em limpa. E os olhos são as janelas do coração. Se os olhos são bons, todo o corpo será. Olha que interessante, né? E a boca? A boca, amados, tá com os dentes escovados, tá com bafo. Como é que tá? Como é que tá a boca? E não esqueça, amados, que a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes salta umas coisas assim e tu pensa, literalmente assim, ó, conforme algumas situações, de repente salta uma palavra assim e tu diz, não é bem isso que eu quis dizer, sabe? Falou porque estava lá, escondido lá nas entrecâmaras do coração, no trono, lá no altar, ocupando espaço. Então, precisamos, amados, averiguar como está o nosso coração.
as mãos, amados, mãos limpas. As noivas não vão com as mãos manchadas de graxa. E até o noivo, se ele é mecânico, ele dá um jeito lá, aquela semana, de caprichar, né? Nunca vi um noivo com as unhas sujas, cheio de óleo de graxa. Não vi nenhum mecânico casando assim. Vocês viram? Acho que não, né? Então, as mãos limpas. E os pés? Normalmente as noivas vão lá, fazem os pés, lixam, pintam, né? E os jovens, os noivos lá também. Tem uns lá que tem os calcanhar lá, tudo lanhado, né? Vão lá, vão tomar mais água, porque quando os calcanhares estão muito secos, que chegam a rachar, tá faltando água, amados. E diminuiu o sal. Diminuiu o sal, porque o rim não tá dando conta de limpar tanta coisa. Então, e a palavra do Senhor diz que belos e formosos são os pés daqueles que levam as boas novas do Senhor. E lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Lâmpada, o que é lâmpada? Lâmpada ilumina. Então significa que a palavra do Senhor nos conduz. Ela nos leva o traçado. A palavra do Senhor firma os nossos passos nele. Amém? E o coração? Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. O coração é fonte de vida. E o coração, queridos, de muitas pessoas que se dizem cristãs, tem tanta mágoa, tem tanta tristeza, tem tanta decepção, tanta raiva, amados. Tem gente que tem um coração que até disfarça assim com a palavra, né? Mas deu uma situaçãozinha desse tamanhinho, a boca fala coisas chocantes, porque está no coração. A gente viu isso há pouco tempo e eu fiquei assim, meu Deus, onde que estava tudo isso? E amados, não adianta. O nosso andar tem que ser um passo após o outro. Sempre. Não é para a esquerda, não é para a direita, é um passo após o outro. Firme, nunca para baixo. Para frente, para o alto. Sempre, sempre, sempre. Ainda que eu chore, ainda que eu ande chorando, ainda que eu ande... Não importa. Importa que eu siga o Senhor. Que eu pegue a minha cruz e siga-o. Porque muitos acham que pego na sua vida está nessa situação por culpa do Senhor. Vou dizer uma coisa. As encrencas que na nossa vida nós nos colocamos, culpa é decisão. Está Deus, o bem à nossa direita e o mal do outro lado, ou vice-versa, não importa mais. Importa que sigamos o bem. Não demos ouvidos ao inimigo. Mas quantas vezes nós fizemos o contrário? E tem corações, amados, de pessoas que estão... Muitos nasceram na igreja, o pai era pastor, o tio era pastor, o primo era pastor, o marido era pastor, a mulher era pastora, filha de pastor, mas que ainda não é noiva. Então pense sobre isso, amados. Pensa, você sabe. Anota lá. Pega isso aqui, olhos, boca, mãos, pés, coração, mente, pensamento, e analisa lá, vê o que tem de igreja, o que tem de mundo, o que tem do teu eu e o que tem de noiva. Talvez tenha bem pouco de noiva, mas é esse momento, amados, é o momento de jogar o que está ocupando espaço no lixo. Hoje aconteceu uma coisa interessante aqui em casa. Muito interessante. A gente ganhou algum tempo atrás uma estante. E ficou um tempão essa estante aqui, a gente não conseguia ninguém, mesmo os irmãos que a gente conhecia, ninguém para montar essa estante. Aí um dia eu e a Helena fomos montar a estante. Montamos.
Mas vou contar que sobrou parafuso, viu? E a gente não achou os lugares para colocar aqueles parafusos. A gente tentou. E conforme a gente via, ela pendia para a direita ou pendia para a esquerda. Como se diz, esses MDFs antigos aí, nem sei se é MDF isso, bem pesado. E na realidade ela tem mais um fator afetivo, né? E eu sempre digo, quanto mais coisa a gente tem, mais a gente acha coisa para guardar, né? Mais bagunça a gente acha, a gente fica guardando eu tinha uma amiga que dizia que na minha casa tinha o departamento dos diversos. Tu abriu uma gaveta, tinha não sei quantas coisinhas dentro daquelas coisas, não sei mais quantas, né? Departamento dos diversos, é boa, né? Mas olha, nós temos que abrir o departamento de diversos do nosso coração, da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso pensamento, do coração. E o que não presta, amado, o que está ali parado, só ocupando lugar, dê o fim determinado. Coloca na cruz, joga fora. E foi muito interessante que a nossa secretária não pôde vir ontem. Aí hoje a Michele precisou dar uma ajeitada na casa. Eu tô lá em cima, eu só ouço a Michele. Quando ela leva um susto, a voz. Quando o susto é grave, a voz dela fica bem fininha, bem baixinha. E é impressionante isso. E a da Helena e a minha não, fica como se diz, um trovão. E quando a Michele, eu desci voando e olhei para aquilo. Então, a estante estava assim, uma parte de baixo estava assim, a outra estava assim, a outra para cá em cima estava assim, que a outra estava assim. E eu, Jesus, bota um anjo para ajudar a Michele. E cheia de livros, bíblias, tudo que vocês possam imaginar. Aí só foi tirando. Conseguimos. Aí eu disse assim, deixa aí. Quando o Ayrton chegar, nós vamos desmontar ela, né? Tirar esse negócio para não acontecer coisa pior. Mas, amados, por que aconteceu isso? Porque ela não foi colocada certo. Ela não foi parafusada no lugar certo, porque a gente não sabia, não sobrou parafuso, né? A gente não sabia. Por que a gente não sabia? Porque eu não entendo desse trem, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica mal alicerçado. Olha, todo conhecimento, tudo que você tem vivido, tudo que você aprendeu com o pastor João Carlos, todas as bênçãos, tudo que tem recebido até hoje, se não colocar, queridos, no lugar certo, da forma certa, desmorona. E não tem como colocar a unção nova, amados, num odre velho. Às vezes a gente está com as vestes que nem um odre velho. A gente precisa ficar de molho, porque está tão duro aquilo, porque se encostar, racha, quebra, né? As feridas da vida, uma em cima da outra, as decepções, começam a criar cascas grossas. A pessoa já fica insensível, ela não sente mais. Ela fala coisa que ela nem percebe mais, porque ela já se defende, se autodefende tanto, que o Espírito Santo, que Jesus não consegue defendê-la. Porque quando eu começo a me justificar demais, eu penso, Senhor, me mostra. Quando eu começo a me justificar mais, dá muita justificação, e eu estou tendo que me justificar a quem? Aos outros? Tem algo errado. Então, este é o tempo, amados. Este é o tempo, este é o ano de deixarmos de sermos igreja, deixarmos de sermos, como é que se diz, placas de igreja. Não, denominação, precisamos ser noiva. Jesus não vai levar igreja, ele vai levar a noiva, vai buscar a noiva. E a noiva tem um aio, tem um condutor, tem o amigo do noivo. Sem o Espírito Santo a gente não passa por vale nenhum, a gente não vence a montanha, a gente não vence as tentações, a gente não suporta as atrocidades, as desgraças que estão atingindo o mundo.
Nós precisamos do Espírito Santo de cada dia mais. Mais e mais, queridos. Hoje ainda conversava com uma irmã, a irmã Clarice Jose, tinha uma bênção ela. Deus já deu vários dons para ela, assim, e ela chega às vezes a se assustar. Ela me mandou uma mensagem e eu disse: amada, dá glória a Deus, porque o Senhor te deu tais e tais dons para a honra e glória do nome dEle. Amém? Então, e o Senhor mostra, amados. Hoje eu fui trocar umas roupas que eu tinha comprado e cheguei na loja, entrei, porque como eu não gravei, fui em várias, entrei numa pensando que era outra, mas graças a Deus deu tudo certo. E comecei a conversar, não sei a troco de quê. Eu não lembro como é que a conversa começou. Final da história, eu estava sentada, me ofereceram um chazinho gelado e comecei a falar das coisas de transformação de vida, de ideias, de dica para aquela jovem. No fim já eram 3 jovens ouvindo e dizendo que, mas eu quero saber mais, como é que eu faço? Olha, eu acho que Deus te mandou aqui, porque eu estava tão angustiada, não sabia o que fazer, e eu não sei quanto tempo fiquei ali, mas foi algo tremendo do Senhor. Então, amados, por onde a noiva passa, ela traz o quê? O que é a noiva? Quando uma noiva entra, passa, o que ela traz, amados? Alguém está dizendo alguma coisa aí? Olha aí para mim. A pergunta é: quando uma noiva passa, o que ela traz? O que acontece? Perfume. Mas para ter perfume ela tem que estar de banho tomado, limpa. Então, perfume, alegria. E o que mais? Alegria. Por onde a noiva passa, traz alegria. Os rostos das pessoas, eu não sei quem falou, acertou. Os rostos das pessoas são as pessoas ficam sorrindo. Quem? Também. Mas ela atrai os olhares, mas ela traz alegria. A gente se alegra e todo mundo diz: nossa, como a fulana tá linda. Olha que noiva mais linda, não é verdade, amados? Apesar que eu acho que ultimamente a gente quase não tem ido a casamento, né? Com essa pandemia, mas vamos lembrar, sempre é isso, amados. Ela traz alegria. E hoje eu pude ser noiva naquele lugar. Eu pude ser noiva, eu trouxe o quê? Alegria. E aquela jovem, quando falava comigo, os olhos dela encheram de lágrimas. E eu fiquei pensando: Senhor. E Deus foi me dando uma graça de falar. Falei tanta coisa. Que na semana que vem, quando eu vou lá trocar o que hoje eu não tinha tempo, no fim, o tempo que eu fiquei conversando, eu poderia ter trocado. Mas não. Eu entendi que eu vou voltar lá. E vamos dar continuidade dessa conversa. Aquelas meninas que estão precisando de Jesus, aquelas jovens trabalhadoras daquela loja estão precisando de Jesus. Nós precisamos de Jesus, o mundo precisa de Jesus. Não se assuste, amados. O Senhor sabe como tu estás. E hoje é o dia que Ele marcou para você fazer um checklist lá e começar a dizer: eu tenho que trocar isso, tenho que jogar fora aquilo, eu tenho que procurar aquela chave que eu escondi, eu tenho que ir lá pegar ela, eu tenho que abrir aquelas gavetas do meu coração, eu tenho que começar a jogar fora, a expor ao Senhor, para que a luz do Senhor entre. Amém, queridos? Então, por onde a noiva passa, traz alegria. A luz de Jesus ilumina a noiva. A noiva ilumina, a noiva resplandece a luz do Senhor. E a luz de Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, ilumina todas as trevas. Todas. É todas. Como é que está a tua fotografia?
Por esses dias, amados, Deus tem falado muito comigo. Como eu estou 10 dias de férias, então tem sido uma coisa boa. É bom. E aí eu tinha 3 coisas que estavam me angustiando, que eu não tinha terminado. Sabe aquelas coisas que tu começa e não termina? Tu começa e não termina, e tu começa de novo e tu não termina, e tu começa de novo e não termina? Cada dia, não, hoje eu vou terminar. Daqui a pouco assim, mas depois eu vou terminar de ver esse filme. Não, depois eu vou. E aí vai. E aquilo vai. Aquilo vai angustiando a gente, não é verdade? E aí, pensei, eu vou terminar. Precisei da ajuda da minha filha para terminar e corrigir uma escrita de uma participação em um livro que da minha parte, todo mundo já tinha entregado a sua, menos eu, né? Que eu já tinha começado não sei quantas vezes, não conseguia terminar aquilo. Primeiro fui escrever no computador, depois apertei um negócio, deletei tudo. Aí eu disse, eu não acredito. Aí outro dia, no meu trabalho, conversando com a minha colega, e aí eu comecei a escrever umas coisas assim. Aí eu fui lendo para ela. Ela disse, não, tá ficando bom. Isso, aquilo. Aí depois eu pensei, eu começo escrevendo com uma letra que eu consigo ler. Depois, preciso da misericórdia do Espírito para traduzir o que eu escrevi, né? E vou contar para vocês que aqui nesse caderninho aqui tem várias coisas escritas no capricho e outras, como se diz, precisando da misericórdia de Deus para traduzir, porque eu ia escrevendo tudo que o pastor falava, né? Glória a Deus. Mas aqui também, pode dar, aqui já está caprichado. Glória a Deus. Sim, essa aqui tá. Isso aqui tá uma maravilha. É impressionante, queridos. Impressionante. Glória a Deus. Então, meus queridos. Sim, quando ele fazia o curso de Direito, eles fizeram um debate na faculdade, né? E até assisti esses dias, onde eles fizeram um estudo sobre a pessoa de Jesus, sobre várias coisas. E era sobre a Bíblia, né? E foi encadernado, tinha, como o pastor disse, tinha no grupo dele várias pessoas que tinham bastante dinheiro, então foi encadernado, foi como se diz, escrito lá com letras cor de ouro, né? E na época nós tínhamos o irmão, aquele que trabalhava na biblioteca da PUC, lembra, Michele? Que a gente queria descobrir que ano que foi para poder ver como se diz, na biblioteca, né? Porque foi guardado, como é que a gente chama isso quando é eles acabaram fazendo um livro da tese deles. Então, é muito interessante, mas nós não temos, talvez, se ir atrás, se consiga. Mas a gente acabou se esquecendo disso, né? Perdemos o tempo, né? Foi um desses últimos ali. Não sei. Eu sei que ultimamente eu tenho assistido muitos. Essa história eu lembro, né? Eu lembro bem dela, mas eu não lembro dos vídeos. Comecei a assistir desde o 1, 2, 3, 4, 5 e aí foi. Bom, e realmente isso aconteceu. Isso. Sim. Foi a apostila que foi uma tese da turma de Direito, né? Sobre a Bíblia. E aí depois ele pediu, ele nos perguntou quantos alunos tinha na universidade. Digamos que tivesse 6.000, eu não lembro quanto, é um número bem grande. E eles levaram
ele levou Bíblia para distribuir para todos os alunos da universidade. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Sim. Sim. Não sei, foi. Não, eu lembro que ele contava isso, tá? Que ele ia fazendo. Só que nessa vez eles precisaram comprar uma grande quantidade, porque foi quando terminou esse livro aí que eles entregaram. Foi um pouquinho diferente. Mas glória a Deus, queridos. Glória a Deus. A Bíblia, amados, é pão vivo. A Bíblia é água viva, água fresca. A Bíblia, a palavra de Deus, é viva, amados, é viva. Ela traz graça, traz alegria. E eu tenho estado muito alegre no Senhor, no meu espírito. Ainda o mundo está na situação que está. Nós precisamos orar. Senhor, levanta os teus. Senhor, acorda aqueles que são teus. Senhor, tem misericórdia desse povo que não sabe a diferença entre a mão direita e nem a esquerda. Que o teu Espírito Santo convença a todos do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nós precisamos, não podemos ser apenas crentes. Nós temos que ser noiva. Tem muita diferença, viu? Então, por esses dias eu estou vendo o que em mim é crente e o que em mim é noiva. Amém? Porque tem um ditado que diz que crente até o diabo é, né? Porque ele crê na Bíblia. E muitos cristãos duvidam às vezes da palavra de Deus. Mas, amados, ser noiva, lembre de tudo isso. Noiva, noivo. Como é? Qual é a anamnese que eu faço hoje da minha vida? E o meu pensamento, amados? O nosso pensamento, ele tem que ser sujeito ao Espírito de Deus. A palavra, sabe? E hoje no mundo, eu estava ouvindo, lendo a depressão, a tristeza, ela tem alcançado tantas pessoas no mundo. Podemos dizer que é o mal e a ansiedade, o mal do século, desse final de tempos, né? Mas a palavra do Senhor é viva, amados. Então, a nossa mente, ela fica ali às vezes batendo na mesma tecla. Tac, 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 eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem que mudar. E quem muda o pensamento é nós, amados. Nós. A televisão a gente liga, mas a gente escolhe o canal. Nós escolhemos o que nós vamos ouvir ou ver, não é verdade? Então, o meu pensamento, a minha mente, o meu ouvido, eu sempre digo, meus ouvidos não é pinico do inimigo. Os meus ouvidos são lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu queimo toda endolinfa velha, coloco tudo novo no nível para que a palavra do Senhor não seja deturpada no cerebelo. Isso é naturalmente e espiritualmente. Para quê? Para que nós não venhamos ter labirintite espiritual. Um dia, tudo bem, irmão? É, mais ou menos. Como é que tá? É que tá, é difícil. Amados, eu sigo olhando para frente, para o alto, com dificuldades. Glória a Deus. Então temos estados com algumas dificuldades, mas o Senhor não tem nos desamparado. O Senhor não nos desampara. O Senhor nos conduz e nos fortalece. Cada dificuldade é uma oportunidade de fortalecimento, de aprendizagem, de ser cada dia mais fortalecido no Senhor. E não adianta, amados. Quanto maior a dificuldade, maior é o aprendizado. Eu confesso para vocês que os melhores e maiores aprendizados que eu tive até o dia de hoje foram com grandes dificuldades, foi com grandes embates, foi com grandes, como se diz, quebra de cara. Sabe quando Mas glória a Deus, amados. Glória a Deus que a palavra é espada. Ela faz separação, ela separa corpo, alma, espírito,
ossos, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amados, o pensamento vem da onde? O inimigo muitas vezes lança pensamento na primeira pessoa nos nossos ouvidos, e a nossa mente começa a regar esses pensamentos e vai para o coração. Então, na minha mente, eu tenho que peneirar, eu tenho que ter um filtro para não lançar, não justificar, não colocar fertilizante nos maus pensamentos, para que venha fazer uma plantação maligna no nosso coração. Nosso coração tem que estar livre para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abre mão das infelicidades, das tristezas, das decepções, das raivas, das vinganças. Coloca na cruz. Tu vai sentir um alívio tão grande. Até o rosto, o nosso rosto se enche de alegria, porque a alegria, como diz a palavra do Senhor, ela formoseia o rosto. Eu tenho fotos, amados, de antes de conhecer Jesus. Eu tenho umas fotos que era muito mais jovem. Eu olhava para aquelas fotos, meu Deus do céu, que era isso? É uma vida em pecado, sem o Espírito de Deus, sem Jesus. Não importava o quanto eu trabalhasse, o quanto eu me esforçasse, não. Não adianta. Amados, a maldição alcança aqueles que não têm a sua vida, a sua descendência lavada no sangue de Jesus. Mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou ande, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Amados, como tem tido pessoas enfermas, sabe? Mas eu às vezes fico pensando, nós precisamos de oração, sempre. Mas nós também precisamos nos indignarmos espiritualmente com a maneira como nós estamos andando do nosso dia a dia. Eu não posso ficar lá sempre dando desculpa disso, daquilo, daquele outro, e é sempre aquele que, sabe? Não. A gente precisa se indignar no Senhor contra tudo que não vem do Senhor. Amém? Uma indignação santa. Jogar fora o que não presta. Fazer o que tem que fazer. Não querer fazer uma construção, colocar alicerce lá e um monte de tijolo sem cimento, sem ferro. Não é verdade? Não tem como. Mais dia, menos dias, vai vir o dia que vai vir a tempestade e vai botar tudo pro chão. Vai cair tudo. Então vamos... E a melhor pessoa do mundo não é o outro para destruir os alicerces que o inimigo, que nós, sem entendimento, no tempo do mundo, começamos a alicerçar a nossa vida. A melhor coisa é nós mesmos reconhecer, pedir perdão ao Senhor e arrancar, destruir tudo, desfazer e colocar todo o lixo no entulho. Tudo que não presta fora e começar do início. Sabe, começar no Senhor do início. Oh, glória a Deus. E vou dizer, a gente começa num dia, no outro dia, tu pensa que vai demorar muito, não, é rápido. A libertação é rápida, a graça é rápida, a construção a edificação, porque é o Senhor que vai edificando. Tem uma palavra que diz que se Deus não guarda a casa, em vão vigia o sentinela, não é verdade? Ou então não adianta botar um monte de alarmes na casa se deixa a janela aberta, a porta fechada sem chave, não é verdade? Então, queridos, vamos estar atentos. Este é o momento, amados. O mundo está, cada dia mais, estamos ouvindo falar de guerra, rumores de guerra, sinais nos céus, na terra, como se diz, tudo tem acontecido. Então vamos prestar atenção muito.
sabe? Que o Senhor derrame uma unção como se diz, de atenção. Nem sei se existe unção disso, tá? Mas que você venha estar discernindo os tempos, o modo, tudo, amados, as coisas do Senhor, para não sermos enganados, para não sermos pegos de surpresa, para não sermos desmotivados. Amém? Glória a Deus, queridos. Então vamos orar. Amém? Eu convido agora, amados, que você feche os seus olhos, apresente ao Senhor tudo aquilo que tu viu aqui, que como noiva precisa ser liberta, liberto, curado, os olhos, a mente, os pensamentos, a boca, as mãos, os pés, o coração, tudo que você viu, o corpo. Tora balasteli marlastoriante. Horasti barlastoriandirimas. Hora lá esteri barlastoriandirimas. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, se ti guarda a casa de cada irmão agora. Derrama do teu óleo fresco do alto da cabeça até a planta dos pés. Renova, Senhor, renova a mente, Senhor. Oh, Senhor, tira os tampões dos ouvidos, Senhor. Os tampões da religiosidade, da crítica, Senhor. Em nome de Jesus. Tora balastili marlastori andirimas. Hora kalai esteri alarasturi andaremas. Pinga o teu colírio nos olhos da tua igreja, da tua noiva, Senhor. Porque nós não queremos ser igreja, nós queremos ser noiva, e noiva prudente, virgem prudente, Senhor. Senhor, a cada um que agora, Senhor, os teus anjos, tu, Senhor, não há um pedido sequer que não está sendo anotado. Hora balasteli marlastori alaramas. Horastehibi alastori adrilaramastori andaramas. Hora canterila xeriadaramas. Hostitala barlesti alaramas. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Porque queremos exalar o perfume de Cristo. Obrigada, Senhor, porque a luz do teu Espírito, do teu Santo Espírito, Senhor, transborda, resplandece sobre nós, Senhor, e através de nós, em nome de Jesus. Senhor, visita os hospitais, visita os enfermos, Senhor, aqueles que estão presos, Senhor, liberta aqueles que estão em angústia de alma, Senhor, aqueles que estão cativos, Senhor, seja amarrado o espírito de morte, de tristeza, de depressão, Senhor. Cura as doenças da alma, as doenças psicossomáticas, Senhor. Cura todos os tipos e espécies de câncer, Senhor. Cura ralasturi alaramas, horecantiri alarasturi eleremas, horabalai enderimas, hostista lastori adrimanai, horalai esteri alaramas, hostimachlasti enderimas, horicantaramasti alaramayostori enderimas. Oh, Senhor, todo aquele que estiver clamando agora, Senhor, toque com poder, receba o toque do Senhor, do teu Santo Espírito, que haja, Senhor, um transbordar da unção do teu Santo Espírito. Rostilalas tolirimalarandi andaramas, horai enderialas, ristibarlas chorialaramas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque tu não abre mão, tu nunca abriu mão de nós quando nós ainda, tu nos amou quando nós estávamos, Senhor, lá no lodo do pecado, Senhor. Amados, estende a mão ao Senhor. Ele está com a sua mão estendida para te levantar, para te segurar, e não solta da mão do seu Senhor, do nosso Senhor, porque Ele vai te conduzir. Ele tem nos conduzido diariamente. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Senhor. Que todos sejam radicalmente abençoados, com toda sorte de bênção. Que Jesus ricamente nos abençoe, nos guarde, nos transborde dos dons espirituais e que nos cure, cura profunda. Amém, amados? Que a cada dia nós venhamos estar sendo tratados, sabe? Se é os olhos que sejam tratados, tudo que acomete a visão, os olhos, tudo que acomete o coração, tudo que acomete os ouvidos, a mente, o corpo, tudo, amados, os pés, tudo, Senhor. Até que o perfume de Cristo, até que assim como foi com Pedro, que a sombra de Pedro curava, que assim seja conosco também, amém, amados? Eu creio, queridos, eu creio, porque a sombra de Pedro, o reflexo da pessoa de Pedro estava cheio do Espírito de Deus. Que assim seja em nós, amados. Que assim seja em mim, na minha família, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, que a graça e a paz do Senhor seja superabundante nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe os dízimos, as ofertas de cada irmão, que o Senhor venha multiplicar 1 bilhão de vezes em bênçãos naturais, sobrenaturais e espirituais e na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite a todos, queridos. Fiquem na paz do Senhor. E até amanhã de manhã. Se o Senhor aqui assim o quiser. Onde que tá para me ler? Não termina ainda, Ayrton. Quero ler as profecias, as interpretações. Deixa eu achar aqui. Eu posso ler? Então vem ler aqui então. Tá, amados, antes de encerrar, nós vamos ler a interpretação das orações em línguas. Amém? Bem alto. Colocar o microfone? Se ouvirem as minhas palavras e me obedecerem, comerão do melhor. Eu lapido todos vocês. Não percam mais tempo, pois minha volta é certa. Eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Como quero estender mais e mais meu braço a vocês e os alcançar. Deixe espaço aberto para que possa passar. Eu toco em todos que deixar. Como eu quero me mostrar a cada um de vocês. Quero fazer com vocês como quando se estoura uma bebida, ela explode para todos os lados. Com relação ao Miguel, eu tenho esse pequenino em minhas mãos. Como não atenderia o pedido dos meus? Sou o Deus presente e quero nesse momento curar todas as enfermidades da cabeça aos pés e restaurar vossas emoções. Eu quero libertar meus filhos e enchê-los do meu óleo santo. Tudo é registrado no céu e eu tomo cada pedido aqui escrito para mim. Filha, não temas a pedra no meio do teu caminho, eu te escolhi. Eu curo as enfermidades da alma esta noite, eu estendo minha mão, estendo a vossa e recebo. Por que fica triste, ó filha minha? Eu limpo as tuas lágrimas, sim, limpo, não apenas enxugo, pois o inimigo quer te fazer triste, mas eu te liberto. Venham a mim como estão e recebam. Aquele que já se banhou não precisa senão lavar os pés, pois já está de todo limpo. É isso. Glória a Deus, amados. Glória a Deus mesmo. Então, fique na paz do Senhor e tenha um final de semana abençoado no nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos.